Nós vamos produzir hoje a bolsa Ana, então essa aqui é a versão com a alça de mão, mas nós vamos produzir nesse vídeo com a alça de ombro também. Nós vamos utilizar 2 fios de malha premium, tá? Coloquei o preto aqui para ilustrar, nós vamos fazer com essa cor. 2 novelos, tá? Eu usei um pouco menos de 2 novelos, mas separem aí 2 novelos. 2 botões imantados, esses aqui são costuráveis, tá? Fica mais fácil de utilizar. Tesoura, linha e agulha para costura, tecido para forro, fita métrica pra gente medir. E eu tô utilizando com esse fio a agulha de crochê número 8. Você também pode usar a número 7 se você preferir. Então, vamos lá? Bora! Boa aula para todo mundo, façam e depois eu quero ver o trabalho de todo mundo pronto. Vamos começar o trabalho fazendo uma sequência de 25 correntinhas. Aqui eu faço um nó ajustável e aí eu sigo fazendo até eu completar 25 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25. A partir da agulha, na segunda correntinha, vocês vão começar a fazer pontos baixos nessa alcinha que fica atrás da corrente. Nessa alcinha aqui, ó. A frente da corrente tá aqui, aqui atrás formam umas alcinhas. Nessas alcinhas é que vocês vão fazer pontos baixos. Um ponto baixo para cada corrente que vocês fizeram. Se o trabalho começar a enrolar, é só vocês irem ajustando. Estou chegando ao final. Esse é o meu penúltimo ponto, e aqui eu farei o meu último ponto, na última correntinha. Neste ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos. E aí, ó, aqui do outro lado do meu trabalho, eu tenho 2 correntinhas. Eu vou trabalhar desse lado sempre pegando a correntinha de trás. Vamos deixar essa correntinha aqui acima em evidência. Então, desse lado de cá, eu também vou fazer 2 pontos baixos juntos. Fiquei, então, aqui na curva do meu trabalho, com 4 pontos baixos. 2 desse lado e 2 desse lado. Vou seguir fazendo, pegando a alcinha de trás, já segurando esse fio aqui pra gente fazer o acabamento junto. Um ponto baixo para cada correntinha, até chegar do outro lado. Chegando aqui do outro lado do meu trabalho, esse vai ser o último ponto que eu vou fazer. Lembrem que do lado de cá, quando eu comecei, eu fiz um ponto baixo nessa corrente. Então, desse lado de cá, ó, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos. Eu já tenho um ponto aqui quando eu comecei, e o fechamento da carreira vai ser o meu 4º ponto. Então, solte um pouco o fio, introduza a agulha de trás pra frente, na cabeça desse pontinho que foi o primeiro que vocês fizeram. Encaixe essa argolinha aqui na agulha e leve lá pra trás do trabalho. Tirei a agulha, tá vendo? Vejam que eu fiquei com os 4 que eu preciso nessa ponta também. 1, 2, 3, 4. Aqui nesse fio que eu levei lá pra trás, vou introduzir a agulha de frente, encaixar aqui nessa alcinha pra não desmanchar. Ajusta se for necessário, busca o fio do novelo, traz pra frente do trabalho. Uma correntinha já simula o meu primeiro ponto baixo aqui. Eu vou fazer mais um ponto junto com esse daqui. Em cada um desses 4 pontos dessa lateral, eu preciso fazer 2 pontos baixos em cima de cada um. Aqui eu já fiz 2, vou fazer 2 aqui também. Quando eu der a volta no meu trabalho e voltar, eu vou fazer 2 aqui e 2 aqui. Então, vamos seguir? Nesse próximo, eu também vou fazer 2 pontos baixos juntos. E vou seguir fazendo um ponto baixo aqui na lateral, para cada ponto da carreira de base. Vai ajustando o seu trabalho para ele ficar retinho. Estou chegando aqui a outra ponta do meu trabalho. Lembrem que a gente fez 4 pontos baixos aqui na carreira anterior. Em cima de cada um deles, eu quero um aumento, então, 2 pontos baixos em cima de cada ponto da carreira de base.
Então, 2 aqui nesse primeiro. No próximo, 2 também. 1, 2. No próximo, mais 2. No próximo, mais 2. Então, eu fiquei com 2 pontos baixos em cima de cada um dos 4 que eu tinha na carreira de base. Aqui, eu vou seguir fazendo um ponto para cada ponto da carreira de base, até chegar do outro lado. Estou chegando aqui ao outro lado do meu trabalho. Lembrem que quando a gente começou, nós fizemos 2 pontos baixos juntos aqui e 2 aqui. Então, nesse e nesse eu também preciso fazer um aumento em cada ponto. 2 pontos baixos nesse aqui e 2 pontos baixos nesse. Então, nos 4 que eu tinha na carreira de base, eu fiz 2 em cima de cada um. Vou fazer o fechamento novamente, como a gente fez na primeira carreira. Solta um pouco o ponto, introduz a agulha de trás pra frente aqui, ó. Na primeira cabecinha de ponto que tiver, não pode introduzir nessas alcinhas que estão saindo aqui da base, ó. Nessas cabecinhas. Encaixo aqui na agulha e levo lá pra trás do meu trabalho. Introduzo a agulha de frente nesse fio que eu levei pra trás. Encaixo aqui pra não desmanchar. Ajusto. Busco o fio do novelo. Uma correntinha é o meu primeiro ponto baixo. Mais um ponto aqui junto com esse ponto aqui. Nessa carreira, nós vamos fazer o seguinte, intercalar. Um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Em cima da curva que a gente tem. Lembrando que 4 são os aumentos que eu preciso em cada carreira. Então, na primeira carreira eu fiz 4 pontos, na segunda eu aumentei, fiz um aumento em cada um. Então, eu fiz 4 aumentos. Nessa carreira eu também quero fazer 4 aumentos. Fiz um aqui, vou fazer um ponto sozinho, vou fazer mais um aumento. Então, já fiz 2 aumentos aqui. Quando eu der a volta no meu trabalho e voltar, vou fazer mais 2 aumentos, porque eu preciso de 4 aumentos nessa curva. Aqui, vou seguir fazendo um ponto para cada ponto da carreira de base. Chegando aqui ao outro lado do meu trabalho, lembrem que eu quero fazer 4 aumentos aqui nessa curva. Então, eu já vou começar, ó. Esse ponto aqui já faz parte da curva. Então, vou fazer um aumento, um ponto sozinho. Segundo aumento, um ponto sozinho. Terceiro aumento, um aumento são 2 pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto sozinho e o quarto aumento. Pronto, fiz a minha curva. Vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Chegando aqui ao outro lado do meu trabalho, lembrem que quando a gente começou, a gente fez 2 aumentos. Então, agora eu quero fazer mais 2 aumentos. Um aumento, 2 pontos juntos, um ponto sozinho. Mais um aumento, um ponto sozinho. Então, eu fiquei com 4 aumentos também desse lado. Vou fechar novamente daquela mesma forma que a gente fechou antes. Solto um pouco o ponto. Encaixo aqui. Deixa eu cortar esse fiozinho que tá aqui no meu novelo. No meu fio. Então, ó, soltei um pouco o ponto aqui. Eu quero que vocês soltem dessa vez um pouco mais. Tá vendo? Uns 3 dedinhos, ó. Encaixo aqui e levo esse fio lá pra trás. Nós terminamos a nossa base. Então, a nossa base da bolsa ficou dessa forma. Eu fiz com 3 carreiras. Se vocês quiserem uma base maior, é só fazer mais carreiras. Lembrando que nossos aumentos aqui na lateral são 4. Então, se você for fazer mais uma carreira, 4 aumentos também distribuídos aqui na curva do trabalho. Se você quiser fazer maior, mesma coisa, faça mais correntinhas quando você começou. Menor da mesma forma, menos correntinhas ou menos carreiras aqui para ficar mais estreitinho. Então, aqui, ó, percebam que no alto dos meus pontos baixos forma-se uma corrente. E aí, nesse ponto que eu fiz o acabamento final, eu formei uma alcinha da corrente, eu preciso formar essa outra alcinha. Vou introduzir a agulha de trás pra frente no ponto anterior ao que eu tinha feito o acabamento. Vou levar isso lá pra trás, a alcinha que eu tinha feito o primeiro acabamento. Pronto, formei a outra alcinha. Fiquei com um acabamento igual em todos os pontos. Tô com a agulha aqui, e aí eu já posso fazer uma correntinha, que será o meu primeiro ponto baixo.
Eu vou seguir fazendo pontos baixos, pegando a alcinha que fica atrás do ponto. Percebam que no alto dos pontos, então, tem essa corrente, e aqui atrás tem uma alcinha. Eu quero fazer os pontos nessa alcinha. Então, ó, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, para cada alcinha que eu tenho aqui atrás, ó. Percebam que no alto do ponto, então, tem a corrente, e aqui atrás tem uma alcinha. Então, essa carreira vai ser toda assim. Vou fazer ela e volto com vocês. Tô chegando aqui ao final da minha primeira carreira, e aí você ajusta direitinho. Vejam que a carreira já fica subindo uma parede aqui na sua bolsa. Aqui, chegando aqui ao final, vou fazer o meu último ponto. E aí, eu faço o fechamento da carreira igual a gente estava fazendo. Solto um pouco o ponto. Introduzo a agulha de trás pra frente aqui na cabeça do primeiro ponto baixo. Levo a alcinha lá pra trás. Ó, ficou perfeito o acabamento. Então, aqui eu vou introduzir a agulha de frente no ponto que eu fiz o acabamento. Ajusto, né? Encaixo aqui nessa alcinha e ajusto, se for necessário. Busco o fio do novelo. Uma correntinha, esse é o meu primeiro ponto baixo. Eu quero fazer 2 pontos baixos, então, vou fazer mais um junto. Então, eu quero 2 pontos baixos juntos. E aí, o esquema nessa carreira é o seguinte: fiz 2 pontos baixos juntos, vou pular o próximo, e vou fazer no próximo 2 pontos juntos. 2 pontos baixos. Então, pulo esse e no próximo faço 2 pontos juntos. Então, tô fazendo de 2 em 2, pulando um pontinho no meio. Então, não faço nesse, pulo, no próximo, 2 pontos baixos juntos. Pulo um, no próximo, 2 pontos baixos. Vou fazer dessa forma até o final da carreira e volto aqui com vocês. Ó, pula um, no próximo, faz 2 juntos. Tô chegando aqui ao final da minha segunda carreira, então, ajusta sempre o seu trabalho. Então, eu fiz bloquinhos de 2, né, 2 pontos baixos, pulando o próximo. Então, fiz 2 juntos, pulei um ponto, no próximo fiz 2 juntos, pulei um ponto, no próximo fiz 2 juntos. Aqui no último, ó, fiz 2 juntos aqui, vou pular esse próximo, e no outro vou fazer 2 pontos juntos. Aqui o último eu pulo, e aí faço o acabamento, igual a gente fez. Solta um pouco o ponto, encaixa aqui sua agulha, leva o fio lá pra trás, e aí, ó, pra começar a segunda carreira, a gente já vai começar a fazer o detalhe da bolsa. Tá vendo o bloquinho anterior ao que você tá fazendo o acabamento? Você vai introduzir a agulha sempre, ó, no pontinho da esquerda, que é esse aqui. Você tem 2 pontos baixos aqui juntos. Então, nesse da esquerda, essa alcinha aqui do ponto, ó, você faz assim com a agulha, encaixa aqui pra começar, busca o fio, puxa pra cima. Tá vendo? Eu fiz o ponto puxando o fio aqui, ó, no meio desse ponto baixo da esquerda, desse bloquinho, como se eu estivesse fazendo um ponto centrado. Então, ó, faço uma correntinha, é o meu primeiro ponto baixo. Vamos fazer bloquinhos de 2 em 2, sempre vai ser assim na bolsa inteira. Então, aqui eu já fiz um, vou fazer mais um. Fiquei com 2 pontos baixos juntos aqui no início. Ó, o meu próximo bloquinho é esse aqui, ó, que tem 2 pontos baixos juntos. Sempre no da esquerda. Tá vendo essa alcinha em evidência? Ó. E aí, vocês vão encaixar aqui, ó. Como se estivesse fazendo ponto baixo nesse ponto, ó. Da cabecinha do ponto da lateral, ó. Aqui encaixou, pegou essa alcinha e faz o ponto aqui. 1, 2. E aí, ó, vai ficar uma alcinha em evidência. É isso que vai dar o detalhe da nossa bolsa. No próximo bloquinho, ó, 2 pontos baixos. Sempre o da esquerda eu vou colocar a agulha nessa alcinha que tá aqui aparecendo. Encaixo aqui, ó, nessa cabecinha do ponto do outro bloco. Faço ponto baixo, faço mais um juntinho. Ó, vai ficando assim. Então, ó, encaixa a alcinha aqui. Tá vendo? Eu tenho 2 pontos baixos aqui nesse bloquinho. E aí, ó, sempre no da esquerda, pego essa alcinha do ponto da esquerda, encaixo a agulha aqui, ó, na cabecinha do ponto do outro bloco. Faço um ponto, outro ponto.
Mais uma vez, ó, o próximo bloquinho, tenho 2 pontos baixos aqui. Eu vou pegar a alcinha da esquerda, encaixar a agulha aqui lá no buraquinho do outro ponto, ó, desse outro bloquinho. Faço um ponto, faço mais um juntinho. No próximo, a mesma coisa, ó, pega a alcinha, encaixa aqui. Vou fazer dessa forma até o final da carreira e volto aqui com vocês. Terminando aqui a minha terceira carreira, vai sempre ajeitando a sua bolsa. Eu tô terminando aqui, vou fazer meu último bloquinho. Deixo a alcinha em evidência, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo junto. Solte um pouco o fio, vamos fazer o fechamento. Introduzo a agulha aqui de trás pra frente, levo o fio pra trás. E aí, ó, uma coisa que eu quero falar com vocês. Se vocês sempre começarem a próxima carreira no bloquinho anterior, o seu fechamento, ele vai caminhando aqui pra direita. Eu não quero isso, eu quero que ele fique nessa direção aqui da bolsa, na lateral aqui da bolsa. Então, se na carreira anterior eu fechei aqui, comecei a carreira no bloquinho anterior, nessa carreira, fechei aqui e vou começar aqui nesse ponto, para que esse fechamento fique numa direção só. Então, eu pego a alcinha em evidência desse bloquinho aqui, onde eu fechei, encaixo, deixo em evidência a alcinha, encaixo a agulha aqui na alcinha, ajusto se for preciso, não ajusto muito nesse aqui, porque senão vai repuxar o ponto. Laço o fio do novelo, trago aqui pra frente, faço uma correntinha, meu primeiro ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo lugar. No próximo bloquinho, ó, dois pontos baixos, deixo a alcinha em evidência do da esquerda, encaixo a agulha, faço 2 pontos baixos. No próximo, deixo em evidência essa, faço 2 pontos baixos. Eu vou seguir fazendo assim, até eu ter 19 carreiras aqui. E aí, eu vou voltar com vocês pra gente começar a colocar as alças. Então, olha só, eu fiz aqui uma carreira somente de ponto baixo e já fiz 3 carreiras, essa é a quarta, né? Já fiz, essa aqui vai ser a terceira carreira com esse detalhe do ponto. Vejam que já vai formando uma linha aqui, ó, que é o detalhe da nossa bolsa. Então, essa aqui é a quarta carreira. Eu vou fazer até completar 19 e volto aqui com vocês. Então, aqui eu já terminei as 19 carreiras que eu precisava, contando com essa primeira somente de pontos baixos e depois as outras com esse detalhe que forma esse detalhe da bolsa. Aqui eu já comecei a minha 21ª carreira. Nessa 21ª carreira, nós vamos trabalhar aqui com o mesmo ponto que a gente vem trabalhando, fazendo bloquinhos de 2 em 2, deixando em evidência a alcinha do ponto. E aí, vocês vão fazer, ó, a gente já está fazendo aqui na lateral. E aí, ó, do outro lado aqui da bolsa, vou soltar aqui e mostrar pra vocês, ó. Então, já fiz e já virei. Vejam aqui comigo. Nessa quantidade de pontos que a gente fez pra essa bolsa, contem aqui comigo, ó. Nós vamos contar aqui esses bloquinhos de 2 em 2 que a gente está fazendo, ó. 1, 2, 3. No quarto bloquinho, eu já vou prender as argolinhas ou os metais que vão prender a minha alça. O que eu vou precisar aqui? De 4 peças, né? Aqui eu tô usando argolas. Podem ser argolas articuladas, podem ser argolas comuns, pode ser aquelas meia-luas, qualquer peça que segure aqui a alça. Então, eu já vou trabalhar o crochê prendendo essas peças. Vou prender uma aqui e 2 lá do outro lado, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu já seguro o meu metal aqui, tá vendo? E eu vou passar a agulha dentro dela, dentro da argolinha, e vou fazer o ponto que eu quero fazer aqui no próximo bloquinho, ó. Igual eu tô fazendo o crochê no restante da bolsa. Então, ó, 2 pontos, fiz um bloquinho, já ficou preso aqui a minha argola, tá vendo? Eu vou fazer mais um bloquinho prendendo a argola novamente, pra ficar com uma estética legal. 1, 2.
Então, eu prendi aqui, ó, e ela fica dessa forma, tá vendo? E aí, ela vai, quando eu fizer a alça e prender aqui, vai ficar já, eu não preciso costurar, porque já vai estar preso aqui no meu crochê. Eu vou seguir fazendo o mesmo trabalho que eu tô fazendo, até eu conseguir, eu chegar no local onde eu vou colocar a outra argola. Então, sigo aqui fazendo normalmente. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu marco onde eu vou colocar a próxima argola. Ó, já vou parar aqui e dar uma olhadinha como que eu vou fazer. Então, aqui, ó, vejam comigo, eu vou contar da mesma forma desse lado de cá, pra eu ter a mesma quantidade de bloquinhos que eu tenho aqui. Aqui eu deixei 3, então, aqui eu também preciso de ter 3, 1, 2, 3, onde eu vou deixar na lateral da bolsa. Nesse quarto e nesse quinto, eu vou prender a minha argola, tá? Então, é nesse e nesse, porque esses 3 aqui vão ficar soltos, sozinhos, né? Sem prender nada. Nesse e nesse. Então, aqui, ó, eu tô nesse bloco, vou fazer mais 2, aqui no próximo eu já vou prender. Deixa eu fazer mais 2 aqui que eu chego aonde eu quero. Faço um bloquinho e faço mais um. Ó, vamos verificar novamente pra ficar corretinho. Então, ó, 1, 2, 3, eu vou deixar sem fazer. Nesse quarto e nesse quinto, eu vou prender a minha argola. Então, ó, eu seguro ela aqui e já vou tecer o crochê prendendo a argola aqui, ó. Um bloco. Mais um bloco. Então, eu prendi a minha argola desse lado. Então, vejam aqui que o posicionamento dela ficou igual, com a mesma quantidade de bloquinhos desse lado e desse lado, tá bom? E aí, eu vou seguir fazendo o crochê que eu tava fazendo, até eu chegar lá do outro lado, onde eu vou prender as outras 2 argolas. Então, já tô aqui do outro lado da minha bolsa, e aí, ó, olha só. Mesma coisa, eu vou fazer desse lado. E aí, agora, eu já tenho uma referência, tá? Se aqui eu coloquei a argola nessa direção, ó, fiz até uma a mais, ó. Vou desmanchar esse bloquinho, porque aqui eu preciso ter uma outra argola, concordam? Então, eu vou já prender nesse bloquinho aqui, ó. Cheguei aqui no local onde eu quero prender, e que vejam que ficaram 3 aqui sem fazer. E aí, aqui, ó, eu já prendo o meu metal com 2 bloquinhos, pra ficar igual eu fiz do outro lado. Fiz 2, ó, fiz os 2. Ficou dessa forma, ele ficou na mesma direção da argola que eu tenho lá atrás. Então, aqui eu vou seguir fazendo crochê. Aqui ficou meio largo. Calibre bem seus pontos, tá? Com a máxima atenção, para que fique todos o máximo iguais possíveis, né? Quando for possível, pra sua bolsa ficar harmônica. Vá fazendo o crochê da mesma forma, até chegar onde eu preciso colocar a 4ª argola. Aqui, vejam que ficou um pouco largo, tá vendo? Eu quero que fique todos do mesmo tamanho. Então, desmanchei. E ajusto pra ficar igualzinho. Deixa eu ver se eu já cheguei. Acho que eu já passei. Ó, passei não. Se aqui eu tenho a argola nesse ponto, aqui, ó, eu vou colocar ela nesse bloquinho, pra ficar dessa forma. Então, já cheguei aqui na direção que eu preciso. Prendo um.
e faço mais um bloquinho aqui. E sigo fazendo até chegar aqui no canto dessa carreira. Vamos ver se ficou certinho? Então, aqui, ó, eu estou com as minhas 4 argolas, tá? Na mesma direção. Então, eu posso terminar a minha carreira aqui. Então, aqui, ó, com as minhas argolas na direção que eu preciso, nos locais certinhos, eu posso fazer o restante da minha carreira, né? Já tô chegando aqui no meu último ponto, no meu último bloquinho, e aí eu vou fazer o fechamento da carreira como eu faço normalmente. Vou fazer uma próxima carreira, ó, pego o anterior, encaixo a agulha aqui, ajusto, busco o fio do novelo, uma correntinha, mais um ponto. E aí, eu sigo, vou fazer mais uma carreira com esse mesmo ponto. Vou fazer aqui e volto com vocês. Aqui, gente, então, eu fiz, depois que eu fiz a carreira em que eu prendi os meus metais, eu fiz mais uma carreira com o mesmo ponto da bolsa. Tô chegando aqui ao final. E aí, a gente vai fazer o seguinte, mais uma carreira depois dessa daqui, que será a última carreira de pontos baixos, mas eu quero fazer ela somente com pontos baixos direto, sem esse detalhe que a gente tá fazendo aqui, ó. Então, ó, pra começar a próxima carreira, eu vou introduzir a agulha aqui, direto no ponto, né? Ó, como se eu estivesse fazendo um ponto baixo comum. E vou fazer pontos baixos comuns, um em cada espacinho, tá? Um em cima de cada ponto, uma carreira de ponto baixo comum aqui. Pode seguir pela bolsa inteira. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira de pontos baixos comuns aqui, ó, simples, tá? Fiz na bolsa inteira. Vou fazer o meu fechamento aqui no final, como eu tava fazendo nos outros. E aí, ó, essa é a última carreira da minha bolsa. Para ficar com acabamento perfeito, vejam que aqui no alto dos meus pontos baixos, sempre forma uma correntinha, né? Com 2 alcinhas. Aqui nesse último ponto, eu fiz uma alcinha quando eu levei esse fio lá pra trás, ó. Quero fazer mais uma alcinha. Introduzo a agulha aqui de trás pra frente. Eu vou pegar a alcinha que fica atrás do ponto junto, ó. Junto com essa alcinha de cima do ponto, eu pego a alcinha que fica atrás. Levo lá pra trás do trabalho. Então, ó, se você olhar assim, ficou perfeito, ó, você não sabe onde termina. O que eu vou fazer agora? Uma outra carreira de acabamento com pontos baixíssimos. Tá vendo essa alcinha que você levou pra trás? Bem aqui onde ela está, você vai introduzir a agulha de frente, né? Encaixa nessa alcinha que você levou e busca ela, traz ela aqui pra frente, ó. É bem essa alcinha de acabamento mesmo, ó. Vou pro próximo ponto, introduzo a agulha, busco o fio e passo direto aqui. Introduzo a agulha no próximo, busco o fio, passo direto. Esse é um ponto baixíssimo, tá? Então, vou fazer esse acabamento na bolsa inteira, ó. Busco o fio, passo dentro da minha alcinha. Vai ficar esse acabamento aqui na bolsa inteira. Vou fazer ela até o final e volto aqui com vocês pra gente arrematar. Cheguei aqui ao final, então. Fiz a carreira de ponto baixíssimo na bolsa inteira. Chegando aqui no último ponto, tá vendo que eu já fiz o meu último? Nesse aqui é quando eu comecei. Eu já vou cortar o meu fio aqui, ó, deixando um pedaço pro acabamento. Aí, eu solto ele aqui com a agulha. E aí, eu vou formar a minha última correntinha aqui pra acabar, para o acabamento, né? Introduzo a agulha dessa forma no primeiro ponto que eu fiz aqui, ó. E levo busco essa ponta que eu cortei. Então, veja que eu formei a parte de baixo da minha corrente. Vou introduzir a agulha de trás pra frente. Aqui nessa correntinha, ó, ela precisa passar com a ponta da agulha aqui, onde eu preciso terminar o acabamento. E vou buscar esse fio aqui. Leva lá pra trás. Então, ó, fiquei com o acabamento perfeito. Aqui atrás, eu tenho esse fiozinho de acabamento.
eu vou esconder ele aqui. Você pode fazer isso com a agulha de crochê mesmo, ou com uma agulha de tapeceiro. Pode ir escondendo ele até mais pra baixo na bolsa. Aqui a gente vai colocar um forro, tá? Então, se você quiser colar esse fiozinho aqui no final, pode também. Se você não quiser, não tem problema, não vai desmanchar, porque vai ter um forro aqui que vai cobrir, um forro de tecido, tá? E aí fica esse fiozinho aqui com acabamento por dentro da bolsa. E essa parte aqui tá pronta do corpo da bolsa, né? Nós vamos agora fazer a alça. Então, aqui, pessoal, vamos fazer a alça, então. Pra começar, eu quero que vocês peguem o fio e deixem uns 15 centímetros sobrando aqui. Comecem o trabalho aqui. Vou fazer um nó ajustável, frouxinho, tá vendo? Não preciso puxar. Uma segunda correntinha, mais uma. Então, eu fiz 3 correntinhas contando aqui com o nó. Eu vou introduzir a agulha aqui, nesse nó, tá? Numa alcinha aqui, vou fazer um ponto baixo. Agora sim, eu posso dar uma ajustada aqui, ó. Aí, ó, sempre com essa mão que eu tô segurando o fio, eu vou virar o meu trabalho assim. Tá vendo que fica uma alcinha em evidência? Eu vou introduzir a agulha nela, nessa alcinha. Vou fazer um ponto baixo, busco o fio, deixo 2 na agulha, laço e fecho. Vou virar com essa mão de novo, ó. E agora, sempre eu vou ter 2 alcinhas aqui em evidência. Só na primeira vez que eu tinha uma. Então, toda vez agora vai ter 2 alcinhas para eu introduzir a agulha, buscar o fio. E aí, eu tenho que deixar essas 2 na agulha, laçar e fechar, no ponto baixo. Então, virei de novo, introduzo a agulha aqui, busco o fio e fecho o ponto baixo. Viro novamente, introduzo a agulha, busco o fio, deixo essas 2 na agulha, tá vendo? Fecho o ponto baixo. Vou fazer dessa forma até eu ter 50 centímetros de alça, tá? Essa é uma alça padrão. Se você achar que precisa ser maior, pode fazer mais. Se quiser que fique menor, pode fazer menos. Vai fazendo até inteirar 50 centímetros. São 2 alças, tá? Uma de cada lado. Aqui eu já vou mostrar pra vocês que eu já fiz uma. Ó, ficou com 50 centímetros. Eu tô até aqui com a fita. E essa daqui tem 50 centímetros. Eu vou fazer a outra igualzinha a essa. E depois eu vou pregar aqui nas minhas argolas, tá? Vou fazer essa outra aqui e volto aqui com vocês pra gente pregar. Agora, pra costurar a alça, a gente vai usar uma agulha de tapeceiro. Eu vou pegar o fiozinho aqui, ó, que eu deixei sobrando na alça, dos 2 lados. Quando você terminar, você também deixa o mesmo tanto, uns 15 centímetros, pra cortar. Você vai colocar o fio aqui na agulha de tapeceiro. E aí, a gente vai costurar isso daqui nessas argolas que a gente deixou na bolsa, ó. Então, eu seguro a minha alça aqui na argola. E sem muito segredo, eu vou costurar, tá? Uma dica é sempre pegar, aqui, ó, com a agulha, sempre 2 alcinhas aqui da alça. Se você pegar uma só, você danifica o ponto aqui quando puxar, tá vendo? Então, pegue 2 alcinhas pra ficar mais firme. Ó, eu vou costurar, ó, passei uma vez, vou passar de novo em outras 2 alcinhas, 2. Vou passar de novo, vou fazer por 4 vezes, ó, essa é a 4ª vez, ó. E aí, ela fica bem presa aqui na argola. Aí, terminei aqui de costurar, eu vou passar com a minha agulha, caminhar com esse fio aqui dentro da minha alça, ó. Caminhei um pouquinho, eu vou fazer um nó, tá? Pode dar um nó simples mesmo, vai ficar bem preso. E vou introduzir, esconder mais um pouco esse fio aqui dentro da minha alça, ó. Então, ficou bem preso. Aqui no final, eu posso cortar. Se vocês quiserem, pode dar um pontinho de cola de tecido aqui. Eu não faço, fica a critério. Com as minhas bolsas, nunca soltou e nunca apareceu a pontinha, tá vendo? Ela fica bem escondidinha. E aí, ela fica presa dessa forma.
Vocês vão fazer isso nas 4 alças. Se atentando aqui, ó, pra não ficar torcida. Tá vendo que ela tem um desenho, essa alça? Então, ela tem que ficar dessa forma, ó. Você não pode torcer ela e prender aqui do outro lado torcida, senão vai ficar feio, né? Então, ajeite a sua alça e prenda aqui do outro lado. Vou fazer o seguinte aqui desse lado, porque aqui, ó, fiz o detalhe para quem fez com argola comum. Aqui, eu fiz com uma argola articulada, de propósito, para mostrar para vocês como fica, ó. Com a argola articulada, o que vocês podem fazer? Façam o acabamento, tá? Quando terminar, pode fazer o acabamento. Vou fazer o acabamento aqui com vocês, ó. Terminei aqui, pode puxar bem o fio. Caminha um pouco com ele aqui dentro da sua alça, pra fazer o acabamento. Vou dar aquele nó que eu dei do outro lado também, ó. Dei um nó, caminho mais um pouco com o fio aqui dentro da alça pra ficar bem escondido. Ó, e pode cortar. Que ele fica acabadinho, ó, e some com o fio aqui dentro da alça. Ó, alinhei a minha alça. Se você trabalhou com uma argola articulada, aqui, ó, basta você passar a ponta da sua argola dentro da sua alça. Passe dentro de alguns fios, pronto, ela fica presa, essa alça fica presa, e aí você não precisa costurar, tá bom? Mesma coisa vale pro crochê aqui quando a gente prendeu essa argola na bolsa. Se você tá trabalhando com uma argola articulada, pode fazer a bolsa inteira sem prender a ferragem, depois você usa a argola articulada pra passar dentro da bolsa, tá? Não precisa necessariamente fazer o crochê, que ela já é articulada pra isso. Perceberam como fica? Eu vou prender a outra do outro lado, depois eu mostro pra vocês como ficou. E aí, a gente já vai pro forro da bolsa e os botões imantados. A gente vai usar 2 botões imantados, um de cada lado, pra fechar a bolsa. E aqui, pra vocês verem, eu já terminei as 2 alças, tá? E aí, elas ficaram com aquele tamanho que a gente tinha falado, 50 centímetros. Nessa versão agora, eu vou ensinar pra vocês como fazer uma alça de mão, tá? Eu terminei, então, as minhas 19 carreiras que eu tinha feito de base na bolsa. Aqui, eu terminei a minha carreira, já comecei novamente, tá vendo? Eu já caminhei com o mesmo trabalho, o mesmo tipo de trabalho até aqui, onde eu estou. Eu vou contar com vocês aqui, ó. Vejam que eu tô contando os bloquinhos de 2 em 2. Então, aqui desse lado, ó, dobrando dessa forma a bolsa, eu conto 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer mais um, o 5º, e aí eu vou iniciar a minha alça. 5º bloquinho. Então, vejam que desse lado eu tenho 5 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Do lado de cá, eu também vou ter 5. Percebam só um detalhe comigo, que os bloquinhos, eles são feitos na diagonal do bloco da carreira de baixo, tá? Então, desse lado de cá, ó, vou fazer um bloquinho aqui, tá vendo? Percebam que esse bloquinho aqui de base, o meu próximo bloquinho vai ficar aqui, ó. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai ficar o meu 5º bloquinho, tá? E aqui eu tenho 5 também. Então, eu tenho esse espaço aqui, que é o espaço onde eu vou colocar minha mão. Vou fazer uma alça aqui, então, eu vou colocar minha mão aqui, tá? Aqui é o 5º. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 6 bloquinhos livres aqui, onde eu não vou fazer nada. Então, esses 6 bloquinhos, é só pra vocês terem uma noção, se vocês forem fazer uma bolsa maior ou uma menor, contem a quantidade de bloquinhos aqui e dobrem o número pra fazer as correntinhas aqui da bolsa. Só pra vocês, eu tô explicando só pra vocês terem uma ideia de onde eu vou tirar o número de correntinhas que eu tô fazendo aqui. Se eu tenho esses 6 bloquinhos aqui livres, eu vou fazer 12 correntinhas aqui e vou começar a fazer aqui o meu bloquinho, o meu próximo bloquinho, tá? Vou fazer aqui com vocês, ó, pra vocês entenderem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. 12 correntinhas, tá vendo? E aí, aqui, ó, aqui onde eu marquei, vocês podem usar um marcador de ponto ou recontar novamente, ó. Eu vou colocar um bloquinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, eu vou começar a fazer o meu bloquinho. Aqui estão vendo que a correntinha tá menor do que o espaço que eu tenho? Não tem problema. Porque eu quero que a alça fique mais justinha mesmo. Então, ela vai dar uma esticadinha, não tem problema nessa corrente. E aí, eu sigo fazendo o meu trabalho. Da mesma forma que eu tava fazendo antes. Vou fazendo os meus bloquinhos. Vou fazer até chegar nessa lateral para mostrar para vocês que, visivelmente, eu vou conseguir contar 5 bloquinhos também desse lado. Acho que já dá. Vamos ver aqui, ó. Então, na hora que eu dobrei, aqui vai ficar minha alça de mão. 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Tá vendo? Deste lado também. Então, ficou a mesma distância aqui. Eu preciso que tenha essa mesma distância. Eu vou continuar fazendo até o outro lado, que eu quero fazer isso aqui, igualzinho do outro lado. Então, eu sigo fazendo aqui o meu trabalho, da mesma forma que eu estava fazendo. Cheguei aqui do outro lado, então, eu trabalhei com a minha carreira, ó. Vejam que a minha alça tá aqui. Fui fazendo os pontos até chegar aqui do outro lado, dobrando a bolsa da forma que eu tinha dobrado antes, ó. Vejam que a alça que eu fiz tá lá atrás. E eu preciso fazer bloquinhos até aqui. Ó, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Os mesmos 5 bloquinhos que eu tinha feito lá atrás, eu fiz desse lado também. E aí, ó, vou fazer as 12 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. 12 correntinhas. E aí, já vou, ó, aqui, vejam que quando eu comecei a carreira, eu tenho um bloquinho aqui, ó. Dependendo de onde você começou, você vai conseguir ver um bloquinho ou não. Não tem problema. Então, eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse aqui vai ser o meu quinto. E aí, ó, vejam que ele vai ficar na mesma posição do bloquinho da carreira de trás, da parte de trás lá da alça, ó. Então, na mesma direção, vai ficar certinho a bolsa. E aí, eu vou fazer até eu fechar a minha carreira aqui. Então, aqui, ó, eu já tenho os meus dois lados iguais com a correntinha. E aí, aqui eu já cheguei no final da minha carreira, vou fazer o meu fechamento. E a próxima carreira eu vou fazer com pontos baixos comuns. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, encaixo na argolinha, busco o fio, faço uma correntinha e vou seguir fazendo pontos baixos normal, sem precisar fazer aquele detalhe. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira de base aqui. Vou fazer até chegar aqui na minha alça. Tô chegando já. E aí, aqui na minha alça, eu vou fazer um ponto baixo em cada correntinha que eu tinha feito, ó. Um ponto baixo em cada correntinha. Do outro lado, na outra corrente, da mesma forma. Então, essa carreira vai ser toda assim. Eu vou fazer aqui e eu volto com vocês. Então, aqui eu já fiz a minha carreira inteira, fiz desse lado igual eu tinha feito do outro lado, tá vendo? Pontos baixos, um ponto baixo para cada correntinha e um ponto baixo em cima de cada ponto da carreira de base. Cheguei aqui ao final, vou fazer o meu fechamento. A próxima carreira vai ser de pontos baixos alongados. Então, ó, fechei a minha carreira. Aqui na base desse ponto baixo onde eu fechei, eu vou introduzir a agulha, encaixar na alcinha que eu levei lá pra trás, ajusta, busca o fio do seu novelo, ó, e alonga o seu ponto pra cobrir o ponto da carreira de base inteiro. Faço uma correntinha ao meu primeiro ponto. Então, ó, sempre aqui na base do ponto, um ponto baixo alongado. Alongue o seu ponto e faça todos iguaizinhos, do mesmo tamanho. Vou fazer um ponto baixo, alongado, para cada ponto que eu tenho aqui na carreira de base. E aí, eu vou explicar para vocês como que eu vou fazer aqui na alça.
Um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Todos do mesmo tamanho. Ó, cheguei aqui no último, antes da alça. Então, aqui na minha alça, eu vou fazer pontos baixos alongados também. Então, eu vou enfiar a agulha aqui no buraco mesmo da alça, ó. Vou buscar o fio do novelo lá. Tá vendo que vai ficar um ponto baixo alongado também. Eu vou fazer em toda a minha alça isso aqui. E aí, o que que acontece? Aqui, pra ficar com o acabamento melhor, eu vou fazer 15 pontos altos, pontos baixos alongados. Então, na carreira anterior, eu fiz 12, um em cima de cada correntinha. Nessa carreira, eu vou fazer 15, pra ficar com um aspecto melhor. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu fiz 15 pontos baixos, tá vendo? Porque aí cobre a alça inteirinha. Se eu fizesse só 12, ia faltar um pouco. E agora, eu continuo fazendo os alongados aqui, ó. Pegando na base do ponto da carreira anterior. E aí, eu vou fazer dessa forma na carreira inteira. Do mesmo jeito que eu fiz nessa alça, vou fazer na alça lá do outro lado. Vou terminar essa carreira e volto com vocês. Aqui eu já terminei a minha carreira, então. Fiz desse lado da mesma forma que eu tinha feito do outro lado. Os meus pontos altos, pontos baixos alongados, tá? Terminei a minha carreira aqui. Eu vou fazer o fechamento da mesma forma. E aí, ó, vou introduzir a agulha no ponto anterior. Eu fiz o fechamento aqui no ponto anterior, pegando duas alcinhas, ó, a lá de trás e essa aqui. Deixo essa da frente aqui. Busco essa alcinha e levo lá pra trás, ó. Vejam que eu deixei uma alcinha aqui. Então, fiz o acabamento aqui. Introduzo a agulha de frente, bem nesse ponto aqui que eu fiz o acabamento. Pego essa alcinha e trago pra cá novamente. Ó, dessa forma. Tá vendo? E aí, eu vou fazer uma carreira aqui de pontos baixos, pontos baixos não, pontos baixíssimos, tá? Introduzo a agulha, busco o fio e passo aqui direto. Eu vou fazer essa carreira de acabamento na bolsa inteira. Pontos baixíssimos aqui. Ó, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer ela inteira, a carreira inteira, e volto aqui com vocês. Aqui eu já terminei o acabamento inteiro, então, na bolsa toda. E aqui eu já posso cortar o meu fio e fazer o arremate. Então, já vou cortar. Quando eu fiz, cheguei aqui, tá vendo que eu comecei aqui? Então, nesse último aqui que eu fiz, eu já posso cortar o fio. Vou puxar. E aí, aqui, ó, a primeira correntinha de acabamento que eu tinha feito, eu vou introduzir a agulha de cima pra baixo e busco esse fio. Vou introduzir aqui na anterior, ó, passando dentro dessa alcinha aqui de acabamento. Busco o fio e levo lá pra trás. Então, fiquei com o meu acabamento perfeito. Aqui eu posso esconder esse fio. Pode ser com a agulha de tapeceiro ou com a agulha de crochê mesmo, tá? Vai escondendo esse fio até chegar no final aqui. Vocês podem colar, se quiserem, né, com a cola de tecido, ou só esconder também não desmancha, tá? Pode esconder ele ali que ele não desmancha. E a bolsa ficou dessa forma. Agora, a gente vai forrar ela e colocar os fechos imantados na parte interna. Aqui, para fazer o nosso forro, como que eu faço? Eu pego uma fita métrica, eu meço a minha bolsa aqui, ó, primeiro na lateral, vejam que tá dando 35 centímetros, e aqui na altura, nessa base aqui da alça, ó, que é onde eu vou costurar o meu forro por dentro. Então, aqui na base da alça, tá dando 21 centímetros aqui, 36 por 21. Eu pego um tecido, tá? Aqui eu tô usando um tricoline, tá? Eu dobro dessa forma. E aí, eu meço pra cortar, né? Eu meço antes de cortar.
1 centímetro a mais do que as medidas que eu tenho ali na bolsa. Então, aqui eu cortei com 22 de altura. E aqui eu tenho 36 de largura. Porque na bolsa eu tenho 35 e 21 assim. Então, eu cortei 22 por 36. 1 centímetro a mais em cada medida. E aí, viro do avesso. E aí, a gente fecha nessas duas laterais. Pode costurar na máquina, ou se você tem habilidade, pode fazer essa costura na mão, se ficar bem feito, né? Mas se não, se você tiver máquina, você mesmo pode costurar, ou pedir uma costureira pra costurar. Eu vou costurar esse forro aqui e volto com vocês. Aqui eu já tô com o forro costurado nas laterais. Eu fiz até de outra cor pra vocês verem como que ficou, né, pra dar um destaque. E eu costurei aqui na mão, tá? Às vezes dá pra fazer na mão, ó, não aparece do outro lado. Então, e principalmente se você fizer, né, que eu indico que você faça com a mesma cor. O fiozinho aqui que você vai costurar, a linha, seja da mesma cor do tecido. Então, aí não vai aparecer mesmo. Faça os pontinhos pequenininhos, é possível fazer na mão, sim. Mas se você tiver uma máquina ou uma costureira que faça aí pra você, pode fazer também. Aqui, ó, eu já tô com o meu forro, então, prontinho. Eu vou pegar a minha bolsa. Eu vou colocar esse forro dentro dela. E alinha aí as pontinhas, né, direitinho lá dentro. Ó lá. Então, ele ficou do tamanho que eu preciso aqui na bolsa. Se você quiser usar um marcador de um alfinete, alguma coisa, pra marcar as laterais aqui do seu forro, ó, nas laterais da sua bolsa, pra ele não ficar torto, tá? Então, eu preciso que fique certinho aqui. Aqui, ó, vocês vão dobrar um pedacinho. É aquele centímetro que a gente deixou a mais, lembra? Então, é ele que a gente vai dobrar aqui. E aí, eu já vou começar a costurar aqui nessa lateral. Minha agulha já tá aqui, ó. Vou passar ela pra esse lado de cá. E aí, dobrando aqui 1 centímetro e posicionando aqui vou começar aqui nessa lateral. E o meu forro vai ficar, ó, começando daqui. E aí, ele vai passar aqui embaixo. Ó, vocês conseguem enxergar a carreira de pontos aqui, ó. Então, aí, vocês sabem onde vocês precisam costurar pra que fique harmônico, né? Pra que fique certinho em toda a carreira, ó. Então, posicionem direitinho na carreira que vocês vão costurar. E aí, podem começar. Como que eu faço aqui? Eu pego um pedacinho aqui do tecido. Vai com calma aqui, que é tranquilo. E um pedacinho lá do tecido, do ponto da bolsa, ó. Então, um pedacinho aqui do tecido, eu passo a agulha. Vejam que eu tô passando a agulha, ó, dentro do tecido. Deixa eu focar aqui. Ó, e ela sai lá do outro lado. E aí, eu pego aqui um pedacinho da bolsa. Ó, e quando você puxa, não aparece. Ó, de novo. Então, eu passo a agulha aqui dentro do tecido, ó. Ela sai lá do outro lado e eu pego um pedacinho aqui da bolsa. Puxo e não dá pra ver. Mesmo que eu tô fazendo com a linha branca, não dá pra ver. Então, tô passando a agulha dentro do tecido e pego um pedacinho aqui da bolsa. Ó, e vai dessa forma até você chegar lá do outro lado. Ó, vejam que não aparece os pontos, tá vendo? E aí, eu vou costurar aqui toda a lateral até eu chegar aqui do outro lado. Lembrando que a costura que eu tenho do lado de cá, ó, essa costura que eu tenho aqui, por isso que eu fiz de outra cor pra vocês verem, ó. Essa costura que eu tenho aqui, eu quero que ela fique bem aqui na lateral, na outra ponta da bolsa, né? Então, eu vou segurando o tecido de forma que fique certinho até eu chegar do outro lado. Eu vou fazer na bolsa inteira e volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Terminei aqui o forro, então, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Olha, vejam, fica muito bom e não aparece, tá vendo? Olha lá os pontinhos lá, ó. Mas eles não aparecem. E aí, a bolsa, dessa forma, fica bem forrada e com um acabamento bacana, que agrega muito valor ao seu trabalho, tá? Agora, a gente vai colocar 2 botões imantados. Eu vou usar o costurável, esse botão imantado costurável, tá vendo?
Ele tem duas abinhas. Eu vou colocar nessa direção aqui, mais ou menos, ó. E aí, ó, eu posiciono ele aqui atrás, por isso que eu coloquei o forro um pouco mais baixo, tá vendo? Primeiro, pra não aparecer quando você fechar a bolsa. E segundo, pra gente colocar o botão aqui, ó, o fecho. Não tem segredo, tá? Esse aqui é de abinha, então ele tem umas abinhas pra costurar. Você costura nas 4 abinhas, tá? Eu vou costurar e volto aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou. Acabamos, tá? Coloquei aqui o botão imantado, fecho imantado. Costurei até com a linha branca, ó, pra vocês verem como é. Eu costurei as 4 abinhas. Façam com o fio da mesma cor da bolsa, tá? Pra ficar um acabamento bacana. Então, tem um aqui e um aqui. Você fecha, ajeita o seu trabalho pra ele ficar certinho. Produzam a bolsa, façam ela com essa versão de alça ou com a outra alça. O forro e o botão são colocados da mesma forma nas duas versões. Então, façam, tirem uma foto bem bonita, bem iluminada, para destacar a sua peça. E me mostrem como ficou, tá? Eu quero ver o trabalho de vocês. Um abraço e até a próxima!